Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma conversa sobre mais um tópico das sociedades anônimas. Agora eu inicio uma sequência de gravações que vão tratar da constituição das sociedades anônimas, quer dizer, da criação e dos procedimentos e formalidades necessárias para a criação de uma sociedade anônima. Muito bem, a gente tem comentado, né, eu comentei nos vídeos anteriores, que esse modelo societário que a gente está estudando tem uma importante função agregadora e direcionadora de volumosos montantes de capital, volumosos aportes de financiamento, sem que se perca, ou até, de algum modo, potencializando a harmonização dos mais diferentes interesses que estão ali em conflito sempre que a gente reúne capital provindo das mais diferentes fontes, de titulares com os mais diferentes interesses. Sendo assim, é natural que a criação desse modelo societário, na prática, tenha alguns requisitos mais numerosos do que a gente observa para outros modelos societários. Quanto maior a estrutura societária, quanto mais complexa do ponto de vista legal, mais numeroso, mais demorado até é o seu procedimento de criação. No caso das sociedades anônimas propriamente ditas, né, o procedimento de criação, em suas linhas gerais, está descrito na Lei 6404 e dividido em 3 fases. A gente tem os requisitos preliminares, uma série de providências iniciais para a criação da SA, a Constituição propriamente dita e, por final, formalidades complementares. Vamos tratar nesse vídeo aqui, ou nessa parte desse vídeo, dessa gravação, dessa primeira fase, os requisitos preliminares, que, segundo o artigo 80 da Lei 6404, passa pela subscrição por pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social da sociedade anônima. Vamos só relembrar que subscrição é um termo dentro do direito societário para aquilo que coloquialmente a gente pode chamar de aquisição. As pessoas, pelo menos 2 pessoas, precisam adquirir, precisam titularizar todas as ações em que se divide o capital de uma sociedade anônima. O pagamento dessa aquisição, que é o que vai ser chamado de integralização, pode ocorrer ao longo do tempo, mas pelo menos 10% do preço das ações que foram subscritas por essas, no mínimo, 2 pessoas, tem que ser integralizados imediatamente e em dinheiro. Então, você pensa numa sociedade anônima que você quer criar, você precisa pensar num capital social a partir do qual essa sociedade vai ser criada. Esse capital vai ser dividido em ações e pelo menos 2 pessoas precisam subscrever todas essas ações. Tranquilo? Todas as ações subscritas, agora cada subscritor tem que integralizar, pagar por essas ações subscritas, pelo menos 10% do valor do preço de emissão dessas ações. Aí os outros 90%. Isso pode ser integralizado ao longo do tempo, conforme o estatuto da sociedade vai descrever, vai determinar. Mas 10% precisam ser integralizados imediatamente e em dinheiro. Beleza. Esse valor integralizado em dinheiro vai para onde? Ele tem que ser depositado em qualquer banco comercial, depósito a ser feito pelo fundador, que é o subscritor assim designado no momento de criação da sociedade anônima, e esse depósito precisa ser feito em até 5 dias contados do momento em que o fundador recebeu o valor. Na verdade, não ele, né? No momento que a sociedade anônima que está sendo criada receber esse valor. O depósito é feito em nome do subscritor, né? Tendo como subscritor
titularizado, identificado como depositante, e o destinatário é a sociedade que ainda não foi criada, portanto, ela não tem uma existência jurídica plena, por isso a identificação do destinatário é a sociedade em organização. Tão logo a sociedade adquirir personalidade jurídica, aí sim, esse valor passa a ser dela. Tranquilo. Ainda falando da subscrição, né, que é a aquisição, a titularização das ações pelos futuros acionistas, é importante descrever que ela pode ser pública ou privada. A subscrição pública, ela se desenrola a partir das regras dos artigos 82 e 87 da Lei 6404, e a subscrição privada é tratada no artigo 88 da mesma norma. Subscrição pública acontece mediante oferta pública dessas ações. Isso é possível quando se está criando uma sociedade anônima aberta. Essa oferta pública, que gerará a subscrição pública em seguida, depende do prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários e só pode ser efetuada por intermediação de uma instituição financeira. Esse pedido de registro, né, esse pedido de autorização junto à Comissão de Valores Mobiliários dessa oferta pública tem que ser instruído com um estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, um projeto do estatuto social dessa sociedade anônima que vai ser criada e um chamado prospecto, que é um documento organizado e assinado pelos fundadores da sociedade anônima e pela instituição financeira que fará a intermediação dessa oferta e subscrição pública. Esse prospecto, esse documento ainda tem que mencionar com precisão e clareza as bases da companhia, as bases do negócio da sociedade anônima e os motivos que justifiquem a expectativa de um bom êxito desse empreendimento. Alguém pode pensar, mas é só os fundadores mentirem, é só os fundadores escreverem lá um tanto de lorota, dizendo que esse empreendimento é bom, quando na verdade ele nem foi bem organizado assim. Bom, é natural que se pense isso, mas não é bem, a coisa não é largada dessa forma. Esse prospecto vincula os seus subscritores, vincula os seus signatários. Vamos lembrar que os fundadores da sociedade anônima assinam esse prospecto, a instituição financeira que faz a intermediação da oferta pública também assina esse prospecto. Se o conteúdo dele for mera lorota, ali estão escritas bases do negócio da companhia e motivos para se acreditar no sucesso do negócio ali em criação, mas se isso for mera conversa fiada, os signatários desse prospecto respondem por crime financeiro e podem, caso gerem dano, né, caso pessoas sofram dano com base na má elaboração desse prospecto, as vítimas desse dano podem pedir indenização junto a esses signatários. Então, a coisa não é largada como pode se imaginar de maneira apressada. A subscrição pública, a oferta pública de ações, é entendido pela legislação como uma operação que, como pode colocar em risco a segurança do mercado financeiro e o patrimônio de muita gente, é visto, né, como um procedimento a ser bastante acompanhado de perto pelas autoridades e passível de reprimendas, né, de repressões bastante rigorosas, se feito de má fé. Então, a preocupação da lei é exatamente com que essa oferta pública seja bastante fidedigna e gere ofertas seguras, ou pelo menos transparentes, né, cujos riscos estejam muito claros para quem decide investir na criação daquela sociedade anônima. A Comissão de Valores Mobiliários, no exercício da sua função fiscalizadora, pode condicionar o registro
desse prospecto, o registro e a autorização dessa oferta pública, há modificações no estatuto da sociedade anônima que está sendo criada, modificações no projeto, e pode a Comissão de Valores Mobiliários negar essa oferta pública por inviabilidade ou temeridade do empreendimento ou até falta de idoneidade dos fundadores. Agora, na subscrição privada, não há esse acompanhamento tão de perto por autoridades públicas, porque, nesse caso, os fundadores vão negociar diretamente com eventuais interessados. Os fundadores de uma sociedade anônima, num procedimento de subscrição privada, precisam encontrar eles próprios quem queira investir na sociedade anônima, diferente da subscrição pública, onde isso é uma oferta para o mundo inteiro e eventuais investidores vêm até os fundadores, né? Na subscrição privada, esses fundadores precisam encontrar interessados e eles vão diretamente conversar com esses interessados e explicar a viabilidade do investimento, e esses interessados têm a oportunidade de tirar os questionamentos que eles quiserem junto aos fundadores. Então, a subscrição privada é um procedimento bem mais simples, né, exatamente porque não envolve esse apelo ao investimento popular, ao investimento público. Quando se fala em investimento público, não é investimento do governo, necessariamente, mas investimento de qualquer um que tenha ouvido falar dessa proposta e queira colocar o seu dinheiro ali. Não há necessidade, na subscrição privada, de intermediação por instituição financeira, não há necessidade de registro e autorização da Comissão de Valores Mobiliários. Basta que os fundadores procurem os interessados em subscrever o capital da sociedade e ofereça diretamente a eles a oportunidade, como eu já havia comentado. Conseguindo mais de um interessado na subscrição privada, aí é possível passar para a etapa seguinte, que é a constituição propriamente dita, e que eu vou comentar na segunda parte desse vídeo. Até lá, obrigado pela atenção.